Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 7 do livro Ferramentas dos Titãs. Agora a gente já vai entrar na parte de análise das pessoas ricas, o que eles têm de diferente da gente, né? O que eles fazem que os tornaram ricos, vamos descobrir um pouco. E sabe que, só um spoiler já, que lendo sobre isso, eu já sei que de diferente da gente eles não têm nada. São pessoas como a gente, mas que ousaram executar, ousaram seguir sonhos, ousaram fazer as coisas de um jeito um pouquinho diferente. Mas na prática não tem nada que os difere, assim, de nós, não nasceram com nenhum poder especial. Então, vamos começar com duas pessoas, duas personalidades, uma delas muito famosa, que todo mundo conhece, mas eu vou deixar ele para daqui a pouco. Vou começar com o Marc Andreessen. Para quem tem o livro, para quem está seguindo, ele está na página 198. Então, Marc Andreessen, ele é uma figura lendária no Vale do Silício, né? Então, a praia dele é tecnologia e a gente sabe que Vale do Silício é o berço das grandes startups, né? De empresas, indústrias milionárias. Então, ele é mais uma dessas pessoas que veio de lá. E ele é super conhecido por ter desenvolvido alguns sistemas muito famosos, né? Mas para quem tá nesse mundo da tecnologia, talvez nós meros mortais não conhecemos tanto esses softwares, né? Mas no mundo da tecnologia é famoso. Então ele é super conhecido e influente por criar o Mosaic, primeiro navegador gráfico de internet amplamente usado. Depois ele é fundador do Netscape e ele também fundou a SoundCloud. Então, e ele é conhecido como um dos pais da internet moderna. Então, realmente é uma pessoa diferenciada, né? E muito envolvido nesse mundo da tecnologia, que a gente sabe que financeiramente é bastante viável. E alguns dos conselhos que ele foi passando aqui para o Tim Ferriss ao longo dessa entrevista, tem um que eu achei bastante interessante, que é: não faça do fracasso um fetiche. Porque o que acontece? Ele diz que sempre que ele visita empresas, ele vê essas empresas mudando a sua direção com muita frequência. Que a empresa tenta seguir um determinado caminho, por alguma razão eles não obtêm êxito e aí já muda a direção, já vai tentar um projeto novo, uma coisa nova. Eles nem dão tempo suficiente para que aquela ideia seja amadurecida, trabalhada e melhorada para que o negócio vá para frente. As empresas estão sempre mudando de ramo, de foco. Elas veem, aqui não deu certo, fracassou nessa primeira tentativa, então a gente segue para a próxima, vamos fazer outra coisa, uma coisa diferente, e aí as ideias não se amadurecem, os projetos não são trabalhados, melhorados, eles são deixados de lado, né, desistidos com muita facilidade. Então essa é uma das dicas que ele dá. E outra sugestão, uma prática que ele segue para a vida dele, é submeter ideias ao teste do estresse com uma equipe vermelha. O que ele chama de equipe vermelha é quando você tem uma ideia, meio que você criar um comitê para avaliar o que pode, as potenciais falhas daquela ideia, o que pode dar errado, quais problemas podem acontecer em relação àquela ideia, porque às vezes, muito nesse mundo da tecnologia tem muito isso, quando você tem um projeto novo, uma ideia nova, as pessoas ficam extremamente empolgadas, e essa empolgação só faz com que você veja o lado positivo dessa ideia, dessa iniciativa. Você acaba ficando cego para as outras possibilidades que podem dar errado. Então, ele costuma fazer isso com os sócios dele, com as pessoas da empresa dele, sempre que eles têm uma ideia, uma sugestão de negócio, de investimento que seja muito boa, eles sempre submetem essa ideia a essa equipe vermelha para que todo mundo consiga analisar a ideia, até estando de uma outra posição, sem ser nessa posição de tanta empolgação, para avaliar o que pode dar errado, se pode dar alguma coisa errada, e já propor algumas possíveis soluções, algumas contramedidas para eles tomarem como ação caso aconteça alguma coisa errada. Então é uma forma cuidadosa, cautelosa, digamos assim, de lidar com ideias, com projetos e garantir, né, assegurar que eles sejam de fato lucrativos, né, diminuir cada vez mais, mitigar os riscos de prejuízo. E tem uma pergunta que o Tim Ferriss fez para ele e eu achei interessante. O Tim Ferriss perguntou assim: que conselho você daria ao Marc, garoto de 20 e poucos anos da Netscape?
E aí ele fala, eu nunca pensei nisso em nenhum momento. E você quer saber uma pergunta que eu não respondo? Por exemplo, se alguém me pergunta assim, o que você teria feito diferente se soubesse tal coisa? Ele fala que ele nunca pensa a respeito disso porque isso é uma situação hipotética, que não vai acontecer, que não aconteceu, que não tem porquê ele gastar energia pensando sobre isso. E o que eu faria se tivesse acontecido isso? O que eu faria aos 20 anos se eu tivesse o conhecimento de hoje? Pra que pensar sobre isso? Não vai mudar nada. Você não vai voltar lá atrás e ter o conhecimento de hoje. Isso não vai acontecer. Então ele diz que nunca gastou tempo pensando a respeito disso porque são possibilidades irreais que de fato não acontecem. Então pra que ele vai gastar tempo pensando sobre isso, né? Achei interessante, achei bem válido, viu? Porque às vezes a gente fica se martirizando. Se eu soubesse disso quando eu tinha tal idade, se eu tivesse feito tal coisa... Mas não aconteceu, não vai acontecer, não vai mudar a realidade. Então ficar pensando sobre isso, acho que de fato não é muito efetivo. Um outro pensamento dele, que também é interessante, ele diz que nós temos que ter visões sólidas, mas frouxas. O que isso quer dizer? Tem gente que tem uma opinião muito dura, muito consolidada a respeito de alguma coisa e ela não é resiliente, não aceita mudar. Tinha aquela opinião em um determinado contexto, o contexto muda, as coisas mudam, evoluem, só que a pessoa continua firmada naquela opinião, ela não vai mudando, adaptando a realidade, sendo resiliente. A pessoa fica ali presa naquela situação, naquele cenário. Então isso também é uma das coisas que ele diz que temos que ter opiniões sólidas, claro, baseada em conceitos, em argumentos, mas ser resilientes para saber quando mudar, quando atualizar, quando pensar de um jeito diferente, quando a gente precisa se posicionar e pensar, eu tinha essa opinião diante desse contexto, nesse cenário, mas eu amadureci, eu evoluí, o mercado mudou, as circunstâncias mudaram e hoje a minha opinião baseada nesses novos argumentos é essa. Então isso é importante, tenha opiniões sólidas, mas saiba quando mudar. Quando ser resiliente, quando se adaptar e não ficar preso em um mundo e um processo que não evolui. Ele traz também 2 regras que ele tem na vida dele, 2 regras para viver. Seja tão bom que não consigam ignorar você, que todo mundo vai ser obrigado a te conhecer porque o seu trabalho fala por si só. Não tente chegar na frente com seu ego, com falácias, com argumentos que não se sustentam. Mostre os seus resultados. Lembra a famosa frase, contra fatos não há argumentos? Exatamente isso. Mostre os seus resultados e faça com que eles sejam tão fortes, tão significativos, que seja impossível de você ser ignorado. E aí o Tim Ferriss fala um outro conselho, que é um outro posicionamento, que é pessoas inteligentes devem fazer coisas. Se você tem esses 2 princípios, você está muito bem orientado. Então se você é inteligente, se você tem um bom posicionamento, se você conhece o mundo, conhece as circunstâncias, tem o conhecimento necessário, haja, coloque em prática. Teste, mude o foco se for necessário, adapte se for necessário, mas entre em ação, não fique parado, deixando que as inseguranças tomem parte, realmente das suas ações, das suas atitudes. Então, pessoas inteligentes devem fazer coisas. Uma outra questão que eu até já falei com vocês aqui no comecinho, que é, não coloque pessoas em pedestais. Exatamente isso. Quando você vê pessoas que fizeram coisas muito importantes, grandes realizações, a gente tende a achar que elas são diferentes, que elas nasceram com um poder especial, que elas tiveram uma chance absurda, tiveram sorte, tiveram, sempre alguma coisa, pra colocar elas em uma posição de vantagem em relação a gente. Mas na maioria das vezes isso não é verdade. Elas também tiveram dificuldades, passaram por problemas, são pessoas como nós. E elas conseguiram realizar baseadas naquele princípio de que pessoas inteligentes devem fazer coisas. Então, ele diz aqui, entre na cabeça das pessoas que fizeram coisas no passado, entenda como elas eram de verdade e perceba que elas não eram tão diferentes assim. Na época em que começaram, elas eram mais ou menos iguais a você. Portanto, não há nada que impeça o restante de nós de fazer a mesma coisa. E aí ele indica um livro que eu achei bem interessante, que é a biografia do Walt Disney, do Neil Gabler.
Neil Gabler. Essa biografia tem no Brasil, tem em português, então eu fiquei muito interessada em ler essa biografia. Acho que já vou colocar na minha lista aí pra ler, porque o Walt Disney é uma grande referência, né? E ele não era diferente, e ele teve muitos problemas também, até que conseguiu consolidar a sua visão. Então acho que é uma história inspiradora pra gente conhecer um pouco mais, né? E aí ele também mencionou uma citação do Steve Jobs, né, que eu queria ler para vocês. A vida pode ser muito mais ampla depois que você descobre um simples fato. Tudo à sua volta que você chama de vida foi inventado por pessoas que não eram mais inteligentes do que você. E você pode mudá-la, influenciá-la, pode construir suas próprias coisas que outras pessoas poderão usar. Depois que você aprender isso, você nunca mais será o mesmo. E Steve Jobs usava isso na vida dele, né? Afinal de contas, muito do que a gente usa e tá no nosso dia a dia hoje foi criado por ele, né? Então ele viveu essa crença, essa opinião, né? E mais um ponto que o Mark Andreessen fala, que o último ponto mais importante que eu quero destacar para vocês, que é estude os opostos. Ele diz aqui para que a gente sempre conheça o outro lado, conheça todos os lados de uma história. Não tenhamos posicionamentos tão arraigados em um determinado lado e que te impeça de conhecer o outro, de ter uma visão diferente, de ampliar a sua visão, de conhecer a razão do outro, as motivações do outro, os fundamentos desse outro lado. Então sempre conheça o lado oposto, não fique só preso ali, congelado naquilo que você conhece, naquilo que você acredita. Amplie a sua visão para que você conheça mais, execute mais, aprenda mais, não se limite, não tenha preconceito, não seja essas pessoas polarizadas, que o pior de pessoas com opiniões extremamente polarizadas é que elas nem conhecem o que elas defendem, elas seguem uma falácia, um ouvir dizer para defender determinada posição sem nem ao menos conhecer. Então adquira o hábito de ir ver você mesmo, de pesquisar, de entender, de conhecer. Não se baseie pela opinião dos outros, vá procurar, vá em busca, seja curioso. Pessoas curiosas têm uma grande vantagem de desenvolvimento por conhecer, por aprender, por ir em busca de informações, porque hoje, apesar da enormidade de informações que a gente tem à nossa disposição, de ter um celular na mão com o Google, que você pode pesquisar qualquer coisa, descobrir qualquer coisa, por incrível que pareça, as pessoas não usam, porque as pessoas têm preguiça. Mesmo que você digite e aparece ali os resultados, você precisa ler, você precisa entrar nas páginas, né? Ler, comparar, ver os argumentos, e as pessoas têm preguiça de fazer isso. Então não sejam essas pessoas, sejam pessoas curiosas que querem aprender, conhecer, descobrir cada vez mais, entender posicionamentos, conceitos. Então pesquisa, busca, seja curioso, que isso já vai te dar uma vantagem competitiva gigante sobre a grande maioria das pessoas. Agora vamos para o nossa segunda personalidade de hoje, a segunda pessoa rica que nós vamos analisar os hábitos, que eu disse que era muito famosa e tenho certeza que vocês conhecem, que é Arnold Schwarzenegger, na página 204. Vamos falar sobre ele. Ele é bastante interessante porque eu conheço, provavelmente vocês também, dos filmes, né? Exterminador do Futuro, acho que é um dos filmes mais famosos aqui que ele fez. O primeiro filme dele foi Conan, se eu não me engano, foi Conan. Eu confundo Conan com o Rock, mas o Rock é outro ator, é outra coisa, né? Então é o Schwarzenegger que nós estamos falando aqui. Schwarzenegger, ele era fisiculturista, ele não era ator, não tinha nada a ver com isso, ele era fisiculturista. E não sei se vocês sabiam dessa informação, mas Schwarzenegger foi Mr. Universo. Na verdade, não foi só uma vez, ele foi 5 vezes Mr. Universo e 7 vezes Mr. Olímpia, antes dele se aposentar do fisiculturismo e começar a se dedicar na carreira de ator, né? E mais recentemente, entre 2013 e 2010, ele foi governador da Califórnia por 2 mandatos. E eu não acompanhei, né, o mandato, as realizações dele na época, mas aqui, segundo o que eles estão descrevendo, ele foi um
um governador muito bom, que trouxe muitos avanços, muitas políticas diferentes de sustentabilidade e colocou a Califórnia num estado de avanço e desenvolvimento. Parece que teve um desempenho político muito favorável nesse período que ele foi governador da Califórnia. E aí, nos bastidores, né, conhecendo ele um pouco mais, o Tim Ferriss até falou que nas fotos que ele via da época que o Schwarzenegger era fisiculturista, ele tinha uma postura de confiança muito grande, ele parecia ser uma pessoa extremamente confiante, né? E aí o Tim Ferriss perguntou, mas como que você tinha essa confiança tão grande, né? E aí ele fala, eu não tava ali para competir, eu tava ali para ganhar. E aí a explicação que Schwarzenegger dá. Minha confiança veio da minha visão. Acredito muito que se você tiver uma visão clara de onde você quer ir, o resto fica muito mais fácil. Afinal, você sabe por que está treinando 5 horas por dia, você sabe por que está indo além e atravessando a barreira da dor, e por que precisa comer mais, e por que precisa lutar mais, e por que precisa ser mais disciplinado. Eu sentia que podia vencer, e era por isso que eu estava ali. Eu não estava ali para competir, eu estava ali para ganhar. Então essa confiança vinha de que ele tinha certeza de tudo que ele estava fazendo, de que ele estava no caminho certo, de que tudo que ele podia fazer, de que o melhor que ele podia fazer ele tinha feito. Então isso dava uma confiança muito grande para ele, de ter certeza que aquilo que dependia dele, ele tinha feito. E aí ele tinha essa confiança muito grande de que estava ali para ganhar, e de fato dava certo, né? Ele ganhou muitas e muitas vezes. Tanto que essa carreira, né, no fisiculturismo e também uma visão empreendedora que ele sempre teve fez com que ele ficasse rico antes de se tornar ator. Então, quando ele se tornou ator, ele já era rico, ele já tinha negócios, ele tinha aberto um negócio com um amigo que era uma empresa de alvenaria, e ele investia em condomínios, em imóveis. Então, com esse dinheiro do fisiculturismo, das palestras e de tudo que ele dava, né, porque ele era um campeão, ele tinha essa disciplina, então ele era bastante conhecido e acabou ganhando dinheiro com isso. E todo esse dinheiro que ele ganhava, ele investia, né, para garantir a carreira dele. Então, ele investia em condomínios, vendia, comprava, enfim, e ele ficou rico antes de se tornar ator. E aí o que ele fala que isso beneficiou muito ele, que quando ele se tornou ator, ele não precisava ficar participando de testes e aceitar qualquer papel, porque ele não precisava de dinheiro, ele já tinha dinheiro. Então ele poderia, né, ele tinha o benefício, o privilégio construído por ele mesmo de escolher o que ele queria fazer. Por isso que o primeiro papel dele foi Conan, né, um grande filme que fez muito sucesso. Ele era o protagonista do filme, ele já estreou como protagonista. E até ele tirou vantagem de uma característica que ele tinha, que as pessoas falavam que era uma desvantagem, porque como ele era fisiculturista, ele era muito grande, né, e muito diferente dos astros de Hollywood da época, né, e aí muita gente falava, nossa, você não vai ter chance nenhuma, porque você é muito diferente, olha como você é, e olha como os astros, os galãs de Hollywood são, não tem nada a ver com você. E aí ele tirou proveito exatamente dessa característica dele, porque alguns filmes precisavam de pessoas exatamente como ele, então meio que ele criou um espaço dele, né, o nicho dele, aquela aparência que ele construiu eram para personagens específicos, e aí ele acabou tendo sucesso nesse sentido. Então, como eu disse, o primeiro filme foi Conan, mas o que eu conheci mais, eu acho que vocês também, foi pelo Exterminador do Futuro, né, que ele era extremamente famoso, e tanto que James Cameron, que foi quem dirigiu o Exterminador do Futuro, disse que se eles não tivessem o Schwarzenegger, eles não teriam feito o filme, porque só ele parecia uma máquina, só ele era o ator que tinha aquela aparência, né, aquela aparência robusta, gigante, um homem enorme, que de fato parecia uma máquina, e aí o filme só aconteceu por causa dele. E ele também conta que ele queria se aventurar em coisas diferentes, ele queria fazer comédia, mas as pessoas, os diretores da época, não acreditavam que ia dar certo ele fazer uma comédia, né? Então ele conheceu o diretor do filme Caça-Fantasmas, que é o Ivan Reitman, e ele convenceu o Ivan Reitman a filmar
o filme Irmãos Gêmeos. Sabe o filme da Sessão da Tarde, que passava muito tempo, Irmãos Gêmeos, que era o Schwarzenegger com o Danny DeVito, aquele baixinho gordinho, que eles eram irmãos gêmeos, né? Schwarzenegger enorme, fortão, e o Danny DeVito baixinho, gordinho, e eles eram irmãos gêmeos. E esse filme foi o filme de maior sucesso, de maior bilheteria, de maior rendimento financeiro da carreira do Schwarzenegger. E o diretor não queria fazer esse filme, né? Ele convenceu o diretor a fazer o filme e ele convenceu a equipe, né, a fazer o filme abrindo mão do cachê. Ele falou, eu não quero cachê, né? Eu e o Danny DeVito, a gente não vai ter cachê. A gente vai receber participação nos lucros. Então, se o filme for bem, a gente ganha dinheiro. Se não, não. E aí, o filme estourou de ganhar dinheiro. Foi o filme que ele mais ganhou dinheiro na vida. Então, ele acabou confiando na habilidade dele, construindo um nicho, uma oportunidade que trouxe benefícios gigantescos para ele, né? E é um filme que provavelmente vocês já assistiram, porque esse filme Irmãos Gêmeos já passou milhares de vezes na Sessão da Tarde, eu lembro de ter assistido. E essa questão de você cavar um nicho próprio, específico, que nem ele, né, que gravou o filme, abriu mão de cachê, mas em troca de uma participação nos lucros, porque ele confiava no resultado daquilo. Aconteceu uma coisa parecida, por exemplo, no filme Star Wars. George Lucas, ele só fez o Star Wars em troca de ficar com os direitos dos brinquedos do filme, porque na época não tinha os brinquedos. E aí as pessoas, né, a elite ali responsável pelo filme e tudo mais, falava, tá, você quer ficar com os direitos dos brinquedos? Pode ficar, não vai dar em nada, nem existe brinquedo, ninguém vai querer isso, não vai fazer sucesso. E aí ele falou, beleza, posso ficar com os direitos? Aí eles criaram todos os brinquedos e aí estourou, né? Porque os brinquedos de Star Wars, a marca do Star Wars hoje é gigantesca e já rendeu milhões e milhões de dólares. Então foram pessoas visionárias que acreditaram no seu trabalho, acreditaram na criação desse nicho diferente e fizeram isso acontecer. É interessante, né, ter essa visão. Eu acho que isso aqui é algo muito parecido com o livro Quem Pensa Enriquece, que a gente está lendo na comunidade, lendo e aprendendo, esse livro aqui, ó, Quem Pensa Enriquece. Indico muito para que vocês leiam, porque ele segue um princípio parecido com essa forma dessas pessoas viverem, dessas pessoas pensarem em negócios, investirem em desenvolvimento. Então realmente você vê que é algo muito parecido, de que essas pessoas ricas, bem-sucedidas, elas seguem meio que um passo a passo, uma cartilha que segue mais ou menos o mesmo caminho e o resultado é o mesmo, né? Que são pessoas extremamente ricas e bem-sucedidas. Então indico muito que vocês leiam Quem Pensa Enriquece. Então é isso, falamos dessas duas personalidades. Na próxima aula a gente volta com mais duas personalidades ricas. Vamos descobrir o que eles fizeram, quais são os hábitos que eles têm, os costumes, as filosofias de vida que levaram eles até esses resultados.